Olá, amantes de histórias reais e sem filtro. Você acha que sua vida é um caos completo porque o Wi-Fi oscila no meio daquela reunião? O boleto do condomínio subiu sem aviso e seu chefe é agressivo? Imagina, então, viver em um país que, em apenas 6 anos, simplesmente deixou de existir como sociedade funcional e foi reduzido a um cenário que faria qualquer filme de pós-apocalipse parecer uma comédia romântica da Disney. Se você está cansado de ver a história sendo contada como se fosse um desfile de feriado nacional, você está no lugar certo. Já se inscreve, deixa o like e fica até o final para curtir a música que fiz para você. Hoje, a gente vai desmontar a Guerra do Paraguai sem a maquiagem dos livros didáticos. Estamos na metade do século XIX. O Paraguai daquela época era o cara promissor do bairro. Uma espécie de startup tentando um experimento de autossuficiência econômica em um continente que ainda cheirava a colônia. Enquanto a vizinhança estava mergulhada em dívidas e brigas internas, o Paraguai estava crescendo sozinho, com ferrovias e telégrafos, sem precisar pedir licença para os bancos de Londres. Mas o Vale do Silício da época era a Bacia do Prata, e o mercado estava saturado de tensão. O conflito não surgiu de um vácuo. Foi uma mistura explosiva de crise política no Uruguai, paranoia estratégica por rotas de comércio e, claro, egos monumentais. Do outro lado da fronteira, o Império do Brasil e a Argentina não estavam para brincadeira. Eles formaram o que poderíamos chamar hoje de um grupo de WhatsApp chamado Tríplice Aliança, com o objetivo seco e direto de dar um rátio histórico no vizinho que estava ficando independente demais. No comando dessa startup paraguaia estava Solano Lopes, um CEO megalomaníaco que se via como o Napoleão dos trópicos. Ele achava que podia desromper a geopolítica da América do Sul, invadindo o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul ao mesmo tempo para mostrar quem mandava na região. O problema de se achar um gênio militar sem ter jogado nem o tutorial básico é que quando você decide peitar 2 gigantes de uma vez, você não está abrindo frentes de batalha. Você está apenas garantindo que ninguém vai te convidar para o churrasco no final de semana. E isso, acredite, ainda é a parte leve da história. Quando a guerra estourou de verdade, em 1864, a propaganda oficial vendia a ideia de uma marcha gloriosa em direção ao destino manifesto. Mas se essa guerra fosse adaptada para uma série de streaming, você veria soldados com uniformes impecáveis e discursos épicos. Na vida real, era muito mais sujo e menos cinematográfico. Esqueça o heroísmo em câmera lenta. O que definia o dia a dia era a lama até o joelho e a disenteria, que matava muito mais que as balas de mosquete. Se hoje a gente reclama que o Estado demora 3 meses para tapar um buraco na rua, imagina o que era mover um exército inteiro pelo meio do Pantanal sem GPS e com ordens que demoravam semanas para chegar via mensageiro a cavalo. O nível de ineficiência era tão absurdo que a guerra, que deveria durar meses, arrastou-se por anos de puro desgaste humano e logístico. O soldado paraguaio não lutava por uma ideologia complexa ou por um equity na empresa do Lopes. Ele lutava porque, atrás dele, o governo era muito mais perigoso que o inimigo à frente. Enquanto isso, do lado de cá, o Brasil ia queimando recursos que não tinha, transformando uma briga regional em uma dívida externa colossal, com os bancos ingleses que assombraria o império por gerações. O mais irônico é que nem os vencedores saíram ilesos desse moedor de carne. O Brasil saiu da guerra com as finanças em frangalhos e um exército que voltou fortalecido e politizado o suficiente para, poucos anos depois, derrubar a própria monarquia que o enviou para o front. O problema é que quando você acha que não dá para piorar, a guerra resolve provar o contrário. A fase final do conflito é onde a ironia ácida vira tragédia absoluta. Conforme o exército profissional do Paraguai ia sendo dizimado, Solano Lopes simplesmente se recusou a aceitar o game over. Em vez de assinar uma rendição e salvar o que restava do seu povo, ele decidiu que a nação deveria descer ao túmulo junto com ele. É nesse ponto que a realidade esmaga qualquer fantasia pop de guerra honrosa. Na falta de homens adultos, idosos e crianças foram jogados na linha de frente para segurar o avanço aliado. Há registros documentados de crianças usando barbas postiças feitas de carvão para parecerem soldados adultos de longe e tentar intimidar as tropas brasileiras. Isso não é épico, não é heróico. É o colapso moral de um comando que perdeu completamente o contato com a dignidade. No campo de batalha de Acosta New, o que se viu foi um massacre que nenhuma série de ação ousaria mostrar
sem receber uma classificação de idade proibida em todo o planeta. A população paraguaia estava sendo reduzida a números que desafiam a lógica demográfica. Estima-se que até 90% da população masculina adulta tenha morrido ao longo do conflito. Ao final de 1870, o Paraguai era basicamente um cemitério a céu aberto, com algumas vilas sobreviventes, compostas quase inteiramente por mulheres e crianças. O país foi resetado, a economia foi destruída, as terras foram repartidas e a identidade nacional teve que ser reconstruída sobre uma cicatriz que nunca fechou totalmente. Quando o brasileiro médio hoje faz piada com o Paraguai, associando o país apenas a eletrônicos baratos ou memes de fronteira, ele ignora que está olhando para uma nação sobrevivente de um dos maiores traumas da história moderna. É fácil ser o país do futuro quando você não teve sua base produtiva e humana obliterada no século XIX, por causa do ego de um líder e da paranoia dos vizinhos. O Paraguai atual é um monumento vivo a esse absurdo. É um país que teve que reaprender a caminhar depois de ter as duas pernas amputadas pela história. E o mais bizarro é que a gente consome esse tipo de conteúdo histórico hoje como se fosse entretenimento leve, entre um vídeo de unboxing e um podcast de true crime. É irônico como nos sentimos alfas, discutindo táticas militares em fóruns de internet ou jogando games de estratégia, quando a maioria de nós não aguentaria uma tarde sem papel higiênico de folha dupla ou um antitérmico para uma gripe leve. O homem daquela época não era raiz por opção ou estilo de vida. Ele era um sobrevivente por falta de alternativa em um mundo onde sua vida valia menos que o papel onde os generais desenhavam seus mapas. A Guerra do Paraguai nos mostra que a glória militar é quase sempre o nome que os sobreviventes dão para o horror que não conseguem processar. Sobreviver àquela época era um trabalho em tempo integral, que não oferecia plano de carreira ou bônus de performance. Apenas a chance de não ser a próxima estatística de uma carga de cavalaria inútil. Se você chegou até aqui e percebeu que a versão da escola era só o trailer censurado de uma realidade muito mais visceral, comenta aqui embaixo. Qual desses fatos mais quebrou a sua visão de guerra heróica? Você já tinha parado para pensar no impacto de um país perder quase todos os seus homens em 6 anos? E já aproveita para sugerir qual outro período histórico cheio de propaganda e heroísmo você quer que a gente desmonte no próximo vídeo? Porque, se tem uma coisa que a história prova, é que antigamente era muito pior. A gente só tem câmeras melhores para contar a desgraça agora. Até a próxima! Agora, curte o som que fiz para você. Meio do século, céu de chumbo. Eu nasci num ponto cego do mundo. Paraguai crescendo sem pedir favor. Trilho e telégrafo cercado de rancor. Vale de prata, vale de tensão. Gigantes me secam, mapa na mão. Eles nos veem como o erro do sistema. Eu sou o bug armado pronto pro problema. Sou soldado Guarani, pé na lama até o joelho. Sem escolta, sem futuro, só suor no espelho. Meu país é pequeno, mas nunca de joelhos. Vizinhos grandes, corações vermelhos. CEO de fada joga dado com a nação. Eu sou a peça descartável na equação. Eles sonham em comandar o continente inteiro. Eu só quero voltar vivo pro meu terreiro. Não luto por glória, medalha ou discurso. Luto porque atrás de mim é o pior dos recursos. Se eu recuar, não, o inimigo que me mata é a mão do meu próprio estado na minha garganta. Se eu cair aqui, não chame de glória. É só sangue apagando linha de história. Vocês veem bandeiras, eu vi homens em pó. No fim, todo o mapa sangra igual só muda o tom do sol. Se eu cair aqui, não faça mural. Minha vida vale mais que um plano militar. Vocês chamam de vitória, eu chamo de cicatriz. Sou o custo invisível do país que ainda existe. Marcha em silêncio, Pantanal sem direção. Sem estrada, sem remédio, só febre e maldição. Ordem que demora semanas pra chegar. Enquanto isso a dizeteria faz o trabalho do fuzil no lugar. Do outro lado, império queimando o que não tem. Comprando vitória com juros de ninguém. Banco estrangeiro contando moeda em Londres. Enquanto eu conto amigos que não passam da noite. Eu não li tratado, não escolhi fronteira. Só vi o horizonte virar trincheira. Não tenho equity no sonho do patrão. Tenho cicatriz, fome e pólvora na mão. Você vê uniforme alinhado na série de TV. Eu vi criança sem idade pra morrer. Você debate tática em fórum online. Eu só contava passos até o fim do shelling. Se eu cair aqui, não chame de glória. É só sangue apagando linha de história. Vocês veem bandeiras, eu vi homens em pó.
no fim todo mapa sangra igual só muda o tom do sol. Se eu cair aqui, não faça mural. Minha vida vale mais que um plano militar. Vocês chamam de vitória, eu chamo de cicatriz. Sou o custo invisível do país que ainda existe. Quando faltou soldado, chamaram velhos e meninos. Barba de carvão pra fingir destino. Vi meu irmão pintado pra parecer gigante. Ele só queria viver mais um instante. A Costa Nil não foi batalha, foi execução. Campo aberto, céu fechado, fogo em multidão. 90% dos homens viram chão. Eu segui em pé carregando um país na mão. Hoje você dá play entre um unboxing e um crime real e acha leve esse passado brutal. Mas a tal glória militar que te faz vibrar, pra mim é só o nome bonito do horror que não dá pra explicar. Se eu cair aqui, não chame de glória. É só sangue apagando linha de história. Vocês veem bandeiras, eu vi homens em pó. No fim, todo mapa sangra igual só muda o tom do sol. Se eu cair aqui, não faça mural. Minha vida vale mais que um plano militar. Paraguai rasgado, mas ainda por aqui. Um cemitério que aprendeu de novo a caminhar. E eu lutei por isso até o fim. Sou soldado paraguaio, não peço perdão. Não me arrependo da coragem, só da direção. Minha vida valeu mais que o papel no quartel. Se hoje existe Paraguai,